Olá, crianças! Bom dia! Bom dia, pais responsáveis. Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto, e nós estamos iniciando mais uma semana de estudos remotos. Nós já estamos na terceira semana de estudos do PET, volume 3. E hoje, como já sabemos, é dia de atividades de língua portuguesa. Então, vamos lá, realizar as atividades do PET 3 da semana 3. Querida criança, você já ouviu falar em poema visual? Já viu um desses poemas? A proposta da aula de hoje é que você compreenda e aprecie um poema visual muito interessante. E a partir daí, comece a perceber e compreender melhor esse gênero textual. Bons estudos! Então, pessoal, com o gênero textual poema, nós já estamos bem familiarizados, né? Nós trabalhamos vários poemas enquanto estávamos em sala de aula. Depois, com as atividades remotas, nós também continuamos a trabalhar gênero textual poema. Nas 2 semanas agora anteriores, semana 1 e semana 2 do PET 3, nós trabalhamos poema e hoje nós vamos continuar com poema. Porém, o poema da aula de hoje é um poema diferente. Ele se chama poema visual. Então, vamos ver como é esse poema, Esse poema visual. Poema visual também pode ser chamado de poema concreto. E a principal característica que notamos é a sua forma visual, Por isso se chama poema visual. Ou seja, a sua aparência, A aparência que o texto nos apresenta. Assim que olhamos, nós notamos a aparência diferente que tem o texto visual. Seu formato, ele se caracteriza quase sempre pela combinação de palavra com imagem. Então, as palavras se combinam formando imagens, E pela combinação de imagens, a organização dessa maneira, com a combinação, ela nos ajuda a entender mais claramente a mensagem do poema, Então, assim que a gente vê, aquele poema visual, nós já conseguimos captar a mensagem que ele quer nos deixar, Qual é o assunto que vai tratar aquele poema. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre poema visual a partir, da exploração do poema do PET, que se chama Xícara. Nós vamos trabalhar o poema que se chama Xícara. Vamos lá. Olha aí, atividades. Observe o poema visual abaixo e depois responda as questões. Pessoal, então primeiro vamos só observar, nós não vamos ler por enquanto. Vamos lá, o poema se chama Xícara. Logo que a gente vê o poema, que imagem que a gente vê? A imagem de uma xícara, Percebam que tem a xícara, olha o pontinho de interrogação que tem, está formando a alcinha da xícara, E a gente vê aí aquele, quando está alguma coisa quente na xícara, Um cafezinho, um chá, a gente vê aí então a fumacinha, Saindo da xícara. Então, o nome do poema Xícara, e quando a gente olha, a gente consegue perceber aí a imagem de uma xícara. Por isso que se chama poema visual. Se vocês tiverem a curiosidade de ver outros poemas visuais, procurem na internet. Tem vários poemas visuais. Então, vamos só observar, depois a gente volta e faz a leitura, tá? Observamos, vamos tentar responder as questões. Letra A. Por que será que o título deste poema é Xícara? Qual será o assunto dele? Por que vocês acham que o título é Xícara? E qual será o assunto? Vamos tentar imaginar, Percebam sem ler, E tentem responder a letra A. Letra B. Observando os versos, podemos imaginar, confirmar nossa suposição sobre o que tratará o poema? Então, depois que nós respondemos a letra A, o que será, que se chama xícara? E qual será esse assunto? Nós vamos lá confirmar se as nossas suspeitas
né, estão certas, estão confirmadas. Vamos voltar para ler, para responder a letra B. Observando os versos, podemos imaginar, confirmar nossas suposições sobre o que tratará o poema? Então vamos lá. Olha lá, vamos ler os versos. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, a gente confirmou, né, as nossas suposições, a nossa suspeita. Que o poema trata? De alguma coisa que está na xícara, não é verdade? Letra C. Por que será que o autor colocou o texto dessa forma? Qual era a sua intenção? Por que vocês acham que ele colocou, né, o texto em formato de xícara? Qual era a intenção do autor ao fazer esse poema visual? Letra D. Se o autor tivesse escrito o poema de outra forma, será que o efeito seria o mesmo na leitura? Comente as suas conclusões. Se o poema fosse xícara e ele desse outro formato, será que o efeito seria o mesmo na hora da leitura? Letra E. Você sabe o significado da palavra reluzente? Observando o assunto do poema, você sabe o significado da palavra reluzente? Se você não sabe, você vai procurar o significado dessa palavra e escrever para mim. Tá? Tem outra palavrinha. E da palavra prosa? Escreva os abaixo. Então, você vai procurar e escrever o significado da palavra reluzente e da palavra prosa. Número 2. Leia as palavras a seguir. Elas foram retiradas do poema Xícara. Então, nós vamos ler e depois que fizermos a leitura, vocês vão separar essas palavras em sílabas. Então, as palavras são tarde, café, coisa, fria, reluzente, barulho, quente e gostosa. Essa atividade também é bem fácil, né? Nós já fizemos essa atividade, né, de separar a sílaba em sala de aula. Número 3. Escolha uma palavra da atividade 2. Qual é a atividade 2? Atividade 2 é essa aqui. E crie uma frase bem legal com ela. Então, você vai escolher uma palavra que você, né, usou para separar a sílaba e vai criar uma frase bem legal. Vamos lá agora, atividade 4. Escreva ou copie um trecho de um poema ou música de forma criativa. Você pode utilizar representações diferenciadas, figuras, desenhos ou diferentes formas de escrita para criar efeitos em seu poema ou música visual. Então, você vai criar, né, formato para um trecho de um poema ou de uma música. Você não vai criar esse poema, você vai, né, pegar um poema, né, que esteja no seu caderno ou algum poema que você vai pesquisar e você vai escrevê-lo de uma forma criativa, né, utilizando aí as formas, desenhos, utilizando a sua criatividade. Você vai pegar um trecho de uma música ou um poema e você vai fazer um poema visual com esse trecho, tá? Ou de uma música ou de um poema. Criar um poema visual. Abuse da sua criatividade e capacidade. Você é capaz de realizar coisas incríveis. Basta se esforçar e acreditar no seu potencial. Até a próxima. Pessoal, então, né, atividade bem interessante de português. Façam com bastante dedicação e eu vou ficar aguardando as atividades. Fiquem com Deus.